Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida, hoje segunda-feira, dia 26 de agosto, 21ª semana do Tempo Comum, e eu quero te convidar a iniciar essa nossa meditação, invocando entre nós a presença de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agora, vamos tomar em mãos a palavra, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículos de 13 a 22. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós fechais o reino dos céus aos homens. Vós, porém, não entrais, nem deixais entrar aqueles que o desejam. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós percorreis o mar e a terra para converter alguém, e quando o conseguis, o tornais merecedor do inferno, 2 vezes pior do que vós. Ai de vós, guias cegos! Vós dizeis: se alguém jura pelo templo, não vale, mas se alguém jura pelo ouro do templo, então vale. Insensatos e cegos! O que vale mais, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Vós dizeis também: se alguém jura pelo altar, não vale, mas se alguém jura pela oferta que está sobre o altar, então vale. Cegos! O que vale mais, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Com efeito, quem jura pelo altar, jura por ele e por tudo o que está sobre ele. E quem jura pelo templo, jura por ele e por Deus que habita no templo. E quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vejam, irmãos caríssimos, Jesus hoje, num de seus tradicionais embates com os fariseus e os mestres da lei. E Jesus usa uma palavra muito forte para repreender estes homens nesse evangelho. Jesus os chama de hipócritas, ou seja, diz que pregam uma coisa, mas vivem outra bem diversa. São profundos conhecedores da Sagrada Escritura. Algo que precisa ficar claro ao nosso coração e à nossa mente é que os fariseus não são os bandidos da história. Eles são mocinhos, porque eles conhecem a palavra, eles estudam a lei, eles sabem das tradições, eles têm o dever de ensinar, eles têm autoridade para isso. Eles conhecem a vontade de Deus. O que Jesus está criticando não é o conhecimento e o ministério destes homens, mas a sua falta de testemunho. E aqui, caríssimos, entra novamente esta palavra da qual eu tantas vezes faço uso aqui, procuro fazer uso dela também na minha vida pessoal e motivo aqueles que estão sob os meus cuidados a fazê-lo também. Testemunho. O testemunho é a base de todo o nosso apostolado e ministério. Se nós não damos testemunho daquilo que nós cremos, ou seja, se nós não praticamos aquilo que nós ensinamos, as nossas palavras são palavras jogadas ao vento, são flatus voces, palavras vãs, palavras sem significado, vazias de conteúdo. Isso é muito comum. Nós vemos homens e mulheres que pregam, que falam, que anunciam, mas que vivem totalmente o contrário daquilo que pregam, falam e anunciam. Isso acontece entre nós sacerdotes, acontece entre os leigos, acontece entre todos os que estão neste grupo de pessoas envolvidas na pregação do Evangelho, este grupo, esta comunidade que se chama igreja. O Senhor não trouxe para a igreja pessoas santas. O Senhor trouxe pecadores aos quais Ele deseja santificar. Mas os pecadores trazidos pelo Senhor, ou melhor, atraídos pelo Senhor a si mesmo e a sua igreja, precisam deixar-se moldar pelo Senhor. Precisam deixar que o Senhor fale aos seus corações, que o Senhor lhes mostre o que fazer. E, sobretudo, que o Senhor lhes ajude a dar o testemunho necessário daquilo que fazem, daquilo que pregam, daquilo que procuram de fato viver. Porque, como eu dizia
na semana passada, no sábado, acerca de São Bartolomeu, as palavras convencem, mas o testemunho arrasta. É o testemunho de vida de tantos homens e mulheres ao longo desses 2000 anos de cristianismo que fez nações inteiras se converterem. O testemunho e não as palavras. Porque as palavras, se não vêm acompanhadas da vivência, de nada servem. Quantos são os discursos, sobretudo agora neste período de política, de eleições, nós vamos ver por aí quantos discursos que são verdadeiras falácias, discursos que são hipócritas, pessoas que agora dizem que estão o tempo todo com a população, que sempre caminham pelas ruas, que visitam o comércio, que estão com um e com o outro, e na realidade nós sabemos que não estão. São aquelas pessoas que parecem fantasmas, que nós só vemos de vez em quando, a cada 4 anos. Isso pode acontecer conosco também. Nós que estamos sempre na igreja, estamos sempre rezando o terço, sempre lendo a Bíblia, nós que estamos aí hoje, nos dedicando a tantos exercícios espirituais de conversão, pode ser que tudo isso seja só da boca para fora. Que não aconteça de verdade uma conversão interior forte, autêntica, verdadeira. É preciso unir palavra e prática. É preciso dar testemunho daquilo que eu prego, daquilo que eu creio, daquilo que eu ensino. Senão, eu sou de fato um fariseu hipócrita. Que eu não ouça isso de Jesus quando eu chegar diante dele no reino dos céus. Mas que eu tenha tempo nesta vida de emendar-me, de fato dar testemunho autêntico e real daquilo que eu ensino. Seja para os meus, na minha casa, seja para os amigos, para os colegas de trabalho, seja na comunidade paroquial, onde quer que eu esteja. Eu preciso ser sal e luz. Eu preciso transformar o que está ao meu redor. Mas o primeiro a ser transformado sou eu. Vamos receber a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José, seu esposo, e São Miguel Arcanjo, desça sobre vós, vossa família, vosso trabalho, sobre todas as vossas necessidades materiais e espirituais, e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã.